Essa mudança de hábitos de consumo dos brasileiros reflete diretamente em produtos que estão no centro do debate econômico atual, os combustíveis. Mesmo com as seguidas altas no preço da gasolina e do diesel, a gente percebe que o consumo aumentou. Mas, por outro lado, o gás de cozinha diminuiu e voltou ao nível de 2019. Fernando Nakagawa está aqui no estúdio para explicar os motivos desse movimento, né, Naka? Boa noite. Boa noite, Márcio. É um movimento interessante porque há, de fato, reação da atividade econômica. Isso ajuda combustíveis líquidos, como o diesel e a gasolina. Mas a situação econômica das famílias, como a pesquisa mostra, está difícil e isso está afetando o gás de cozinha, Márcio. A gente trouxe uns números divulgados nesta semana pela Agência Nacional do Petróleo. Aqui a gente tem a evolução de janeiro a abril do consumo de quanto foi vendido em combustíveis no Brasil. Então, o primeiro conjunto de barras ali, a gente vê um aumento de 2,1% no diesel, combustível principalmente usado em transporte. Isso é um indicador de que a economia está crescendo. No segundo conjunto de barras, um aumento de 14% no consumo da gasolina. Isso é a classe média voltando a sair de carro pelas cidades, pelas estradas do Brasil, mesmo com a gasolina neste preço. E aí o terceiro conjunto de barras, tudo isso é em milhões, em metros cúbicos de combustível. E aí o dado dramático, 3,3% de queda na venda de gás de cozinha. Isso dá uma queda de mais ou menos 1.800.000 botijões, daquele de 13 quilos por mês, que famílias brasileiras, Márcio, deixam de comprar a cada mês, pelo menos nesses 4 primeiros meses do ano, na comparação com o ano passado. Isso é impressionante, né? Porque as pessoas podem deixar menos caminhão circulando, você pode imaginar que é uma crise, claro, poderia imaginar isso. As pessoas poderiam deixar o carro na garagem, usar mais transporte público, mas quem deixa de consumir gás de cozinha? Você tem que cozinhar todo dia. Você pode estar cortando banho, talvez, no chuveiro aquecimento a gás, mas a gente sabe que a maioria é chuveiro elétrico no Brasil. Este dado mostra como a crise econômica afeta de maneira diferente a classe média Sim. e os mais pobres. Os mais pobres têm este gás de cozinha como sendo uma das principais fontes de energia das residências. E eu conversei com o Sérgio Bandeira de Mello, que é o presidente do Sindigás, o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás GLP, esse de cozinha. E ele aponta 3 razões para essa queda na venda de gás de cozinha: a alta do preço e a queda da renda, ou seja, inflação, menor valor pago no Auxílio Brasil. Em 2021, o valor era maior e para um universo maior de pessoas. Além disso, também há a redução do home office. Isso tem feito muita gente da classe média deixar de estar em casa e ir para o escritório, para a empresa. Então, isso tem, inclusive, aumentado o gasto em gás em botijões maiores, os que são usados em restaurante. O resultado disso, Márcio, é um dado dramático que a gente já conhece desde 2020. A lenha é a segunda fonte de energia nas residências brasileiras, só perde pela eletricidade e está à frente do gás de cozinha. E tudo isso aconteceu mesmo com o início do Auxílio Gás, que começou a ser pago em dezembro do ano passado. Em pleno século XXI, 2022, muitos brasileiros ainda usam lenha para cozinhar. Sim, é a segunda fonte na matriz energética residencial no Brasil. E não estamos falando de lenha dali da cozinha mais tradicional, não. É resto de madeira que se pega, se coleta em áreas com árvores, galhos ou o resto de caixas, por exemplo, de feira livre. E muitas vezes colocando em risco a própria segurança do lar, sim, usando lenha dessa forma, desse jeito. Mas, para essas pessoas, não tem outro jeito. Obrigado, Fernando Nakagawa.